Agora, a gente falou bastante do caso da Vitória, né? A gente conseguiu, acho que, colocar os principais pontos aqui. E você esteve em contato também com a família da Bruna Oliveira, né? Da menina que teve a vida tirada Com a família da Bruna, em Itaquera, né? exatamente. O que de fato aconteceu ali com a Bruna? E esse caso ele teve uma solução rápida, né? Porque encontraram a Bruna uma semana depois que ela desapareceu. E aí o culpado teve a vida tirada, né? Na realidade, ela foi um crime de oportunidade, bem diferente do caso da Vitória. Né? Você não tinha, no caso da Vitória, você tinha uma pessoa que de fato estava seguindo, perseguindo e vigiando ela. No caso da Bruna, não. Ele foi um crime de oportunidade, né? Uma pessoa que passava no local, viu ela andando sozinha. Nós temos um vídeo que aparece ela caminhando, essa pessoa atrás. Logo no finalzinho do vídeo aparece ele arrebatando ela e parece que ele tira alguma coisa da cintura. A gente não sabe se é uma faca, se é uma arma de fogo, mas naquele momento ele consegue arrebatar ela. Né? E teve a questão do abuso e tiraram a vida dela. E aí, naquela imagem, conseguiram aproximar e chegar na imagem desse rapaz que, divulgada num dia, amplamente pela imprensa, no dia seguinte ele aparece morto. Né? E Sim. aí com provavelmente, possivelmente, aí com uma punição da facção, né, do crime organizado, porque eles não perpetuam com isso, não vou dizer nas leis dele, mas no código deles, isso não é permitido e as pessoas cometem esse tipo de crime, até pelas circunstâncias em que o rapaz foi encontrado, o modus operandi utilizado para matá-lo, tudo nos leva a crer que foi sim o crime organizado que tirou a vida dele. Como que ele morreu? Morreu com tiros, né? Tinha sinal de espancamento. Torturas, né? Então, tudo isso leva a que ele foi torturado e possivelmente morto a tiros. E aí, naquele momento, você tem a finalização de um inquérito, Sim. porque a polícia não tinha, o DHPP não tinha nenhuma outra, embora coletaram rapidamente todas as imagens daquele perímetro, eles não tinham uma outra imagem dela sendo arrebatada por outra pessoa. Uhum. Então ali foi certo e direto que aquele rapaz foi o rapaz que arrebatou e que matou. Sim. Né? A região ali é bem perigosa, na verdade, né? Apesar de ter as câmeras de segurança, parece que é uma região bem escura ali de Itaquera, né? E aí ela saiu E por tarde isso, da noite. eu estava falando, inclusive conversando com uma pessoa esses dias, eu acho que crimes como esse serve para alertar um pouco as autoridades, né, em relação à questão da segurança das pessoas em relação a alguns locais. Falo isso em relação desse local em Itaquera que você citou agora, da Bruna, e também lá do Ponunduva, onde era um lugar esquecido pelas autoridades, pela Verdade. administração local. Assim, não tem sinal de celular, É. uma iluminação precária, você não tem câmeras de segurança, policiamento precário. Então, eu acho que eles façam desse limão uma limonada, que passem a olhar, né, para alguns lugares, porque as pessoas que moram lá onde a Vitória morava, as meninas que moram ali, elas vão trabalhar, o local mais próximo que elas têm para trabalhar é onde a Vitória trabalhava. No shopping. 2 horas para ir de ônibus e 2 horas para voltar. Meu Deus. Então, para que isso não venha acontecer, porque material para que isso aconteça tenha. Por quê? Porque ela não tem outra oportunidade ali. Então eu acho que, será que de repente não teria que ter uma linha de ônibus mais específica? Não teria que de repente ter um acompanhamento? Porque o ônibus passa por uma estrada assim terrível de escura. Sério. Então assim, e ali aquelas meninas, elas vão procurar trabalho e elas vão começar a trabalhar onde? Ou no centro de Cajamar ou no shopping. Independente de um dos dois lugares, o trajeto são 2 horas. Ou até estudar, né? Ou até estudar, exatamente. Então, eu acho que, infelizmente, aconteceu. Né? Ninguém, jamais eu queria estar vivendo isso. Né? Sim, Jamais eu claro. queria estar vivendo isso. Mas que isso sirva de lição, né, para a família da Vitória. Saiu de lá, não mora mais. Eles não estão mais lá? Não, saíram da região, mas as pessoas que estão lá precisam disso, entendeu? Então Claro. eu acho que Precisa de estrutura, né? Precisa ter precisa, o mínimo de precisa, estrutura, de segurança. precisa.
Porque afinal, é um lugar afastado, mas não importa, tem pessoas morando lá que pagam imposto. E Cajamar, comparado com São Paulo, mas já não é uma cidade grande, né? É uma cidade pequena. Eu conheço um pouquinho ali a região. É uma cidade pequena mas colada numa metrópole, que é São Exato, Paulo, né? Então, assim, você está em Cajamar, você não sabe quando você chega em São Paulo. Efetivamente, você está em Cajamar, você não sabe oficialmente quando você está em Cajamar, quando você está em São Paulo, porque de tão colado que é. Bem que aí colado. faz divisa ali com Santana do Parnaíba, Barueri, São Paulo, né? Todas cidades grandes. Então, eu acho que tem esse viés para a administração pública, para olhar para alguns pontos, para que a gente não tenha, né, que novamente um dia ter que viver tudo isso de novo. Um crime que abalou uma cidade de uma maneira assim gigantesca. Sim, gigantesca. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro acompanhou de perto esse caso. Bom, eu acho que é isso. Abordamos todos os pontos. Muito obrigada, doutor, por aceitar vir novamente. Muito bom. Acho importante a gente poder falar, porque, como você disse, a imprensa nesse momento, imprensa que eu digo a título de televisão, parou um pouco de falar do caso, porque agora eles vão mais nas informações pontuais. Acredito que vá ter uma certa repercussão quando tiver uma audiência dele, quando tiver uma condenação, eu acredito nisso, mas eu acho que quando a imprensa, a título de televisão, dá uma diminuída, e aí onde entra esses grandes canais, né, de internet, o seu, por exemplo, para poder noticiar, porque as pessoas querem saber. Sim. E as pessoas querem saber o que de fato aconteceu. Claro. A população, eu levo muito em consideração que as pessoas também sofreram com isso. Uhum. Né? Eu, por participar, eu tenho uma filha de 17 anos, imagina? A mesma idade. Né? A mesma idade, então a gente sofre por participar e as pessoas também se solidarizam com isso, se comovem com isso e querem saber qual é o desfecho. Aí quando muita gente pergunta, mas a televisão não fala mais nada. Tá? Então eu acho que essa rede de transmissão da internet é importantíssima. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Conte comigo sempre, precisar de mais alguma informação, e vamos voltar aqui numa outra oportunidade para falar, porque o julgamento dele está próximo, né? Com certeza. Eu acho que é uma coisa também que todo mundo vai querer saber. Sim, como é que terminou, como é que foi o julgamento, e a pena dele, e agora como é que ele vai cumprir. Então acho que vai ser interessante. Com certeza. Passa suas redes para o pessoal te conhecer. Sim, eu vou passar aqui o meu Instagram, que é o dr_Fábio Costa. Esse é meu Instagram, tem lá o direct. Faço questão de falar porque em relação ao direct, que as pessoas acham que tem uma assessoria, que médico... Não, eu respondo, eu mesmo faço questão de responder, por isso que até demora um pouco para responder, tá? Mas essa é a única, e a minha rede social oficial é essa. Excelente, muito obrigada novamente, doutor. Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, então esse foi o episódio de hoje. Já vai deixando aí nos comentários o que vocês acharam. Sigam o Dr. Fábio também e até o próximo episódio. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do PandoraCast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição da apresentadora, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.